Há momentos na vida em que tudo parece perdido. As portas se fecham, os amigos desaparecem, as promessas parecem distantes e o silêncio de Deus soa como um peso na alma. Mas é exatamente nesse silêncio que o Altíssimo está trabalhando em segredo. Foi assim com José, um jovem sonhador, fiel, justo, mas traído, vendido, esquecido e jogado em um calabouço. Aos olhos humanos ele estava acabado. Aos olhos do mundo, ele era apenas mais um escravo. Mas aos olhos de Deus, ele era um rei em treinamento. Escute bem. Quando Deus tem um propósito, nenhuma prisão é forte o suficiente para te segurar. Nenhuma injustiça é capaz de apagar o que o céu escreveu a seu respeito. José não estava sendo esquecido, estava sendo preparado. Enquanto ele sofria, o Altíssimo estava alinhando os caminhos. Enquanto ele chorava, Deus estava lapidando o caráter. Enquanto ele esperava, o trono estava sendo reservado no tempo certo. Quantas vezes você também se sente dentro de um calabouço, preso por problemas, por dívidas, por pessoas que te feriram ou duvidaram de você? Saiba de uma coisa: Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima é uma semente plantada em solo santo. E no tempo certo, o Senhor faz brotar honra onde o mundo tentou te humilhar. A história de José não é apenas um conto antigo. É um espelho do que Deus pode fazer na vida de quem escolhe permanecer fiel, mesmo quando tudo parece ruir. Porque o mesmo Deus que tirou José do fundo da prisão e o colocou no comando de todo o Egito, ainda hoje levanta aqueles que andam em retidão, que confiam, que não se corrompem, que não vendem sua fé por migalhas. Não importa onde você esteja agora, o importante é onde Deus vai te colocar. E se você permanecer fiel, vai entender que ninguém pode te derrubar quando Deus decide te exaltar. Fique comigo até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos você vai entender como José venceu as adversidades, o que Deus viu nele e como esses mesmos princípios podem abrir as portas da prosperidade e da realização na sua vida. Hoje você vai descobrir o segredo de quem sai do calabouço para governar. E tudo para que toda honra e toda glória sejam dadas ao Deus Altíssimo. José era apenas um jovem quando começou a sonhar. Sonhos grandes demais para um garoto de sua idade, sonhos que pareciam impossíveis, mas vinham direto do coração de Deus. Ele sonhou que seria exaltado, que sua família se curvaria diante dele. E isso despertou inveja, ódio e rejeição entre seus próprios irmãos. Veja como é profundo. Nem todos suportam a visão que Deus te dá. Quando você começa a sonhar com algo grande, prepare-se, porque a inveja sempre vem de quem não entende o tamanho da promessa que o Altíssimo colocou em você. José não fez nada de errado. Ele apenas acreditou no que Deus mostrou. Mas a fidelidade incomoda quem vive de aparência. Então o traíram. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Tiraram sua túnica colorida, símbolo de favor e amor, e o jogaram em um poço. Mas o que eles não sabiam é que podem tirar sua túnica, mas não podem tirar sua unção. A mão de Deus continuava sobre José. Mesmo como escravo, ele prosperava. Na casa de Potifar, tudo o que José tocava dava certo, porque o Senhor era com ele. E é aqui que muitos erram. Acham que prosperidade é ausência de dor. Mas José nos ensina que prosperidade é presença de Deus, mesmo nas fases mais difíceis. Mas o inimigo não desiste fácil. Quando viu que José era próspero e íntegro, veio a tentação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas ele recusou. José poderia ter cedido, poderia ter se vendido, poderia ter trocado sua fé por um momento de prazer. Mas ele sabia que o preço da desobediência é sempre maior que a recompensa do pecado. E por manter-se fiel, ele foi injustiçado e lançado na prisão. Aqui está uma das lições mais profundas. Ser fiel não te livra do sofrimento, mas te prepara para o trono. Enquanto o mundo via um prisioneiro, Deus via um governador sendo moldado. Enquanto os homens o esqueciam, o céu o observava. Quantas vezes você se pergunta, por quê? Mesmo fazendo o certo, as coisas dão errado para mim? A resposta é simples. Porque o certo te constrói, o errado te destrói. Deus permite o processo, porque é nele que o ouro da tua alma é purificado. José estava no calabouço, mas o propósito de Deus ainda estava vivo. E se há propósito, há saída. Porque quem anda com Deus pode até ser lançado para baixo, mas jamais será deixado lá. Mas o que eles não sabiam é que podem tirar sua túnica,
mas não podem tirar sua unção. A mão de Deus continuava sobre José. Mesmo como escravo, ele prosperava. Na casa de Potifar, tudo o que José tocava dava certo, porque o Senhor era com ele. E é aqui que muitos erram. Acham que prosperidade é ausência de dor. Mas José nos ensina que prosperidade é presença de Deus, mesmo nas fases mais difíceis. Mas o inimigo não desiste fácil. Quando viu que José era próspero e íntegro, veio a tentação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas ele recusou. José poderia ter cedido, poderia ter se vendido, poderia ter trocado sua fé por um momento de prazer. Mas ele sabia que o preço da desobediência é sempre maior que a recompensa do pecado. E por manter-se fiel, ele foi injustiçado e lançado na prisão. Aqui está uma das lições mais profundas. Ser fiel não te livra do sofrimento, mas te prepara para o trono. Enquanto o mundo via um prisioneiro, Deus via um governador sendo moldado. Enquanto os homens o esqueciam, o céu o observava. Quantas vezes você se pergunta, por quê? Mesmo fazendo o certo, as coisas dão errado para mim? A resposta é simples. Porque o certo te constrói, o errado te destrói. Deus permite o processo, porque é nele que o ouro da tua alma é purificado. José estava no calabouço, mas o propósito de Deus ainda estava vivo. E se há propósito, há saída. Porque quem anda com Deus pode até ser lançado para baixo, mas jamais será deixado lá. Naquele momento, o tempo de José chegou. Chamaram-no às pressas. Tiraram-lhe as roupas de prisioneiro. Deram-lhe novas vestes. E ele se apresentou diante do rei, e o faraó perguntou, ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. José respondeu com humildade, eu não posso, mas Deus dará uma resposta de paz ao faraó. Que resposta poderosa! José sabia que o dom não era dele, era de Deus, e quando você reconhece que tudo vem do Altíssimo, Deus te coloca diante de reis. José interpretou o sonho com precisão. 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de escassez. E ele não apenas trouxe a revelação, trouxe também a solução. Sugeriu que o faraó guardasse parte da colheita nos anos bons para sobreviver. Nos anos ruins, a sabedoria divina fluiu por sua boca. E naquele exato instante, o faraó viu em José algo que ninguém mais tinha, a presença do Deus vivo. Então ele disse, poderíamos achar outro homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? E o impossível aconteceu. José foi colocado como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, o mais influente depois do rei. Veja a grandeza de Deus. Aquele que foi esquecido pelos homens foi lembrado por Deus. Aquele que foi vendido como escravo foi exaltado como príncipe. Aquele que foi calado na prisão agora dava ordens a reis. Porque quando o Altíssimo diz, agora chega, a fase da humilhação termina e começa o tempo da exaltação. Deus muda o cenário, muda o ambiente, muda essa estação e mostra a todos que vale a pena ser fiel. Os anos se passaram, assim como José havia dito. O Egito viveu 7 anos de fartura e depois começou a enfrentar os 7 anos de escassez. A fome se espalhou por todas as terras e as pessoas começaram a vir de longe para comprar alimento, inclusive os irmãos de José. Aqueles mesmos que o traíram, que o jogaram no poço, que o venderam por moedas, agora estavam diante dele, sem saber que aquele governador poderoso era o irmão que eles haviam destruído. Imagine a cena, José sentado no trono, vestindo roupas de realeza, com autoridade sobre todo o Egito. Ele olha para aqueles homens cansados, famintos, desesperados, os mesmos que um dia riram da sua dor, e naquele instante, José poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Poderia ter se vingado, humilhado, mandado prendê-los. Mas o coração de quem é cheio de Deus não busca vingança, busca propósito. José se afastou, chorou profundamente e depois voltou com o rosto molhado de lágrimas. Ele não viu inimigos diante de si. Ele viu instrumentos do plano divino. Porque José entendeu algo que poucos entendem. Às vezes, Deus permite a traição não para te destruir, mas para te posicionar. Então ele revelou quem era. Eu sou José, o irmão de vocês, a quem venderam ao Egito. Mas não se entristeçam, porque foi Deus quem me enviou antes de vocês para preservar vidas. Essa frase é uma das maiores declarações de fé e sabedoria já ditas por um homem. José entendeu que nenhum mal pode impedir o bem que Deus planejou.
Ele viu o propósito de Deus até mesmo na dor, e é isso que diferencia os grandes homens e mulheres de fé. Eles não olham para o que perderam, olham para o que Deus construiu através das perdas. José abraçou seus irmãos, perdoou, alimentou e trouxe toda a sua família para o Egito, onde foram honrados e sustentados. O menino rejeitado se tornou o salvador da própria casa. O escravo esquecido virou canal de provisão divina. E aqui está o segredo da verdadeira prosperidade espiritual. Não é sobre o quanto você acumula, é sobre o quanto você abençoa. Deus não te exalta para te engrandecer. Ele te exalta para que o mundo veja quem é o Deus que te levantou. José entendeu isso, e por isso o nome dele ecoa até hoje como símbolo de sabedoria, perdão e fidelidade. O ouro que ele usava não o dominava. O trono que ele ocupava não o corrompia, porque ele sabia que maior do que o trono do Egito era o trono de Deus no seu coração. Quando você decide perdoar, Deus te promove. Quando você abençoa quem te feriu, o céu te exalta. E quando você honra a Deus acima de tudo, Ele te faz governar onde antes você chorava. José entendeu que nenhum mal pode impedir o bem que Deus planejou. Ele viu o propósito de Deus até mesmo na dor. E é isso que diferencia os grandes homens e mulheres de fé. Eles não olham para o que perderam. Olham para o que Deus construiu através das perdas. José abraçou seus irmãos, perdoou, alimentou e trouxe toda a sua família para o Egito, onde foram honrados e sustentados. O menino rejeitado se tornou o salvador da própria casa. O escravo esquecido virou canal de provisão divina. E aqui está o segredo da verdadeira prosperidade espiritual. Não é sobre o quanto você acumula, é sobre o quanto você abençoa. Deus não te exalta para te engrandecer. Ele te exalta para que o mundo veja quem é o Deus que te levantou. José entendeu isso, e por isso o nome dele ecoa até hoje como símbolo de sabedoria, perdão e fidelidade. O ouro que ele usava não o dominava. O trono que ele ocupava não o corrompia, porque ele sabia que maior do que o trono do Egito era o trono de Deus no seu coração. Quando você decide perdoar, Deus te promove. Quando você abençoa quem te feriu, o céu te exalta. E quando você honra a Deus acima de tudo, Ele te faz governar onde antes você chorava. Eu creio no mesmo Deus de José, o Deus que transforma dor em honra, traição em testemunho e processos em propósitos. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o Altíssimo ainda faz milagres. Então, se você quer caminhar conosco nessa jornada de transformação e propósito, inscreva-se agora, ative o sininho. E nunca mais caminhe sozinho, porque quando você anda com Deus, até o deserto floresce. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Deus Altíssimo, o único capaz de tirar do calabouço e colocar no trono.